Olá, gente. Professor Marcos Domingos, professor de arte. E a gente vai continuar nossas aulas. E hoje, nesse exato momento, nosso tema é arte romana. Levar em consideração que a gente tem uma sequência de pré-história, Grécia, Roma, entre outras coisas. Agora, pesquisem mais, porque a gente tem um material gigante aí na plataforma com só vídeos aqui no YouTube, mas também tem o nosso perfil lá no Instagram. Arte romana. Muita gente acha que a arte romana é uma cópia do que os gregos fizeram. Dá uma olhada na aula sobre arte grega para a gente realmente ter essa noção. Muita coisa aparece, inclusive os deuses, que um tem um nome na Grécia, outro tem outro na Roma Antiga. Exemplo, Zeus é grego, Júpiter é romano. Me ajuda aí que eu não lembro de todos, eu não sou tão habilidoso nisso, vamos tentar. Acho que Hermes é grego, Mercúrio é romano. Não é isso? Não, Júpiter que é romano, tá vendo? Eu vou parar porque senão eu vou me confundir. De qualquer forma, quando a gente fala que os romanos são uma cópia, né, ele não era um povo dotado de imaginação criadora, mas eles melhoraram praticamente o que os outros fizeram. Vamos dizer assim, faz igual, mas faz diferente, né? Copia, mas faz diferente, foi o que os romanos fizeram. Só que eles passaram por um conceito maior, que é o conceito utilitário. Então, quando se fala, por exemplo, de arquitetura romana, não é que supere, mas eles têm uma pluralidade, uma quantidade maior de produções a partir deste conceito, né? E a política é diferente, a forma como o tratamento religioso é dado também é diferente, né? O tamanho do Império Romano, tudo é muito superlativo. E um dos itens mais interessantes é a arte romana, ela é feita para chamar atenção, ostentação. Ela vem da influência tanto grega, por isso que a gente acha que é uma cópia dos gregos, perdão, quanto dos etruscos. Essa é uma influência de um povo industrioso de remotas e obscuras origens gregas instalado no meio da península. Ou seja, essas influências gregas, elas transformam a arte romana numa coisa maior e mais grandiosa. Ela não estava voltada somente à religião, mas a religião estava presente, né? E ela não é a arte de um interesse só, como é o caso dos gregos. Então, as cenas, por exemplo, que eram colocadas no cotidiano em pinturas, elas tinham a ver com opulência e ostentação. Eu vou fazer um painel desse aqui, um afresco desse aqui. Por quê? Porque eu sou rico. Acabou. Entendeu? Eu quero provar que minha casa é linda e maravilhosa, então eu vou utilizar de maneira rica e ostentação para tudo aquilo. Por quê? Porque o belo não está só na qualidade do que é feito, mas sim em como eu utilizo isso. A variante da pintura grega, que tem uma fase clássica helenística, é a arte romana no que trata de representação bidimensional. Finalidades decorativas, a frequência direta nas casas romanas. Então eu vou fazer uma pintura, não num tecido, não num quadro, mas numa parede inteira. Essas tintas naturais, metais em pó, substâncias retiradas de madeira ou de moluscos, vidros pulverizados e seivas de árvores. Então, você fazia pintura com... Nossa, professor, é muito lindo. Isso é que a gente chama de técnica do afresco. Professor, eu não sei o que é o afresco. O afresco eu vou revestir, e eles já dominavam isso, gesso, uma variação do cimento para arquitetura, que a gente vai falar já já. Revestia a parede toda com gesso. Antes do gesso secar, pintava-se sobre o gesso com essas tintas intensas e vivas. Isso aqui é um afresco de uma das casas da cidade de Pompeia. E Pompeia era uma cidade para chamar atenção, para a época, deixar claro isso. As cidades romanas, elas são muito absurdamente belas para aquele período todo. Então, esse efeito de profundidade, o efeito tridimensional, o efeito de luz e sombra, né, nos afrescos romanos, já deixa claro o quanto eles são cheios de detalhes e muito sofisticados nisso. Tanto é que a pintura romana passa por fases. A primeira é a fase que a gente chama de cantaria ou incrustação. São imitações de pedra, de textura de pedra, só que feita numa pintura. Então, as cores são vivas, o reboco é dividido, as áreas são quadrangulares e criam texturas. Professor, na prática, eu vou imitar mármore, eu vou imitar barro, eu vou imitar tijolo, eu vou imitar uma variação de uma pedra específica. Eles faziam isso com a pintura. Então, pode ver que tem exemplos diferentes. Frisos decorados com padrões florais, arabescos. O que são arabescos? Aquelas curvas e voltas que a gente vai utilizar, inclusive, no século XVIII. Figuras humanas, elementos de arquitetura nas colunas, cornijas, que são as molduras que vêm do telhado. A pintura romana imitando pedra. Na segunda fase da pintura romana, o segundo estilo,
é chamado de estilo arquitetônico. Os palácios helenistas exibem a riqueza de grandes personagens, as paisagens urbanas, jardins, né, e tudo num conceito tridimensional e ilusionista. Então, você tem isto aqui. Essas pinturas eram feitas em vasos de pedra e bronze, máscaras teatrais, fontes, objetos, e ela representa um ambiente urbano. Professor, se a gente fosse comparar isso com alguma coisa hoje em dia, seria um grafite ou um mural feito dentro da casa, né? Ah, tu viu a pintura da casa de não sei quem? Né? A minha é mais bonita, quer ver, dar uma olhada. Então, era mais ou menos isso, para poder um disputar para o outro, para ver quem fazia mais. Enquanto a primeira é mais, abre aspas, simples, a segunda já tem um ar grandioso, a terceira, meu amigo, ela é a mais ornamental de todas. Ainda tem a quarta fase, o quarto estilo. Mais livre, menos pomposa, pouco artística, mas o efeito de profundidade é achatado. As cores são mais escuras e algumas salas eram completamente negras, mas você tinha detalhes dourados, detalhes em preto e branco e cores mais discretas, que são o caso desta aqui. Pois é, aquela primeira... Professor, isso é discreto? Para aquele padrão, sim. Deixar claro isso. Então, quando você olha a pintura romana, ela é um reflexo do nível de riqueza que eu quero demonstrar. Por quê? Porque isso é feito numa parede. De que altura? Da altura que a gente tem, pelo menos o mínimo aqui no nosso estúdio. Né? 2, 3, 4 metros de altura, porque as casas eram altas para ter ventilação. Pessoas em cenas de cotidiano, pessoas fazendo o que sempre fazem. Ah, professor, eles estão fazendo o quê? Tomando banho. Já explicar a relação do banho para vocês aqui, ok? O quarto estilo, ele é uma mistura do primeiro, do segundo, do terceiro, mais umas coisinhas requintadas, cheias de liberdade e muita ornamentação. Esse ecletismo, ele é uma fase, é como aqui no estado do Maranhão e aqui na cidade de São Luís, né? Tem a época de todo mundo colocar portão de um jeito, aí o bairro inteiro coloca. Colocar vidro na sacada, aí o bairro inteiro coloca. Colocar prédios com cerâmica, aí todo o bairro, é assim que funcionava na Roma Antiga e acaba influenciando o resto do mundo. Pois é. A decoração é mais detalhada, os elementos são dourados, são prateados, as cenas são mais teatrais, né, os elementos são mais clássicos. Né, por exemplo, Quiron e Aquiles, na segunda imagem, com efeito de profundidade. Na primeira, várias estruturas contando milimetricamente com um toque mais delicado, certo? Da pintura, a gente parte para a escultura. A escultura é um capítulo à parte. Por quê? Porque, obviamente, a escultura romana é baseada e inspirada na escultura grega. Por quê? Porque os gregos ensinam os romanos e eles aumentam essas possibilidades. Enquanto os gregos faziam apenas, olha que loucura, apenas esculturas, os romanos ampliaram as possibilidades. O imperador é o mais importante. Os chefes políticos, militares famosos, também foram esculpidos. Bustos. Professor, o que é um busto? É uma estátua que é do tronco até a cabeça ou do ombro, mais ou menos, aqui do peito, para a cabeça. E não é aquilo que a gente coloca, por exemplo, numa praça? Exatamente. Baixos relevos, narrativas em arcos de triunfo. Arco do triunfo? Eu já ouvi esse termo. Não tem um arco do triunfo lá na cidade de Paris? Sim, mas esse não é romano. Mas ele pega o conceito. O que é um arco do triunfo? Eu ganhei uma batalha com o meu amigo aqui do estúdio. Enchi ele de porrada e ganhei a batalha. Ótimo, beleza. Para provar que eu sou o maior, olha o nível de egocentrismo. Neste local que nós estamos gravando, eu vou construir um arco gigantesco para dizer que eu ganhei a batalha. Para que isso? Ego, meu amigo, não tem outra. Né? Mas vai ser uma coisa de 2 metros de altura? Não, vai ser uma coisa de 15 metros de altura. Pois é, cada imperador tinha os seus insights de egocentrismo e você tem várias esculturas em função de batalhas, conquistas. Tanto é que os filmes que falam sobre a Roma Antiga, séries, né, Gladiador, Espartacus e outras séries, eles sempre vão contar essa necessidade das batalhas romanas, inclusive nas construções, como parte do processo cultural. Colunas, o que é uma coluna? Como o nome diz, como se fosse um pilar gigante de mármore, com uma escultura em cima do imperador. Né? Rômulo e Remo e a loba, né, da mitologia do processo de construção da Roma Antiga, e uma coluna com o imperador Trajano lá em cima. Pois é. Quem foi o imperador? Trajano. Como é que a gente vai saber? Bota uma coluna com uma estátua gigante do imperador, gigante mais do que um ser humano em proporções normais, certo? Bustos. Esses bustos ressaltam o poder dos imperadores, suas conquistas, vitórias. Esses dois são bustos de Antônio Pio e Diocleciano. Por lei, né, se você for um órgão público federal, tá a foto do nosso presidente atual. Se você for um órgão
estadual está a foto do nosso governador ou do local do estado onde é o governador atual. Se você for um órgão municipal, inclusive até escolas, está a foto do prefeito. Na Roma Antiga não eram fotografias nem pinturas, em sim estátuas do busto do imperador espalhado, por exemplo, ele é o imperador elegantemente representado. Notem que existe uma variação de cor, essas esculturas eram coloridas e com o passar do tempo elas foram perdendo, assim como as gregas também. Beleza? Olha aí, ó. Escultura romana de corpo inteiro. É óbvio que não tem para onde correr. Os gregos ensinaram aos romanos. Não tem, isso é fato. Não tem para onde você negociar. Uma anatomia mais que perfeita, porque o que os gregos aprenderam, os romanos melhoraram. Isso aí é Augustus de várias maneiras. A técnica grega da perfeição anatômica. Olha, isso aqui, professor, você está dizendo que estuda de pedra. Pois é, pedra e mármore, né, especificamente. Caramba, isso é fabuloso. Produção de estátuas em tamanho natural. Bustos, colunas, arcos, relevos. Isso aí vai aparecer na Roma Antiga. Eu vou dar fazer um desenho aqui para você ter uma noção do que eu estou falando. Gente, olha isso aqui, ó. Vem, aí ela faz isto aqui. A fonte está aqui. Aqui tem a parte da água. Ainda tem o prédio lá atrás e cada área do prédio tem uma escultura em si. O prédio já é um capítulo à parte. Então, professor, mas para que tanto detalhe? Sabe aquele conceito do... Né, eu quero ostentar mostrando o que eu posso fazer? Então, o objetivo disso também era demonstrar o nível de poder dos romanos quando recebia visitas de parceiros ou, inclusive, tentando tratados. Né? Os romanos se consideravam tão acima da humanidade naquele período que o conceito é muito egocêntrico. Eles pegaram, a gente fala, por exemplo, da Roma Antiga, a gente fala da Europa toda, a gente fala só não o norte da Europa, uma parte do Oriente Médio ali, né? Até porque a gente vai invadindo, que é o lado romano oriental, e o norte da África. Né? É muito, até que o Império Romano cai. A arquitetura romana é talvez o ponto mais grandioso. Né? Você não está falando só de um templo, como acontecia na Grécia Antiga, que é um elemento já fabuloso. Você está falando de aquedutos, basílicas. O termo basílica era um termo originalmente romano. O que é uma basílica, professor? Romana original. Era um prédio governamental jurídico. Quando o cristianismo é adotado como religião oficial no Império Romano, a basílica passa a ser uma igreja, um prédio que funciona como igreja cristã naquele período. A estrada romana, como assim estrada romana? Os romanos tinham ruas pavimentadas e calçadas, enquanto outros povos eram no barro, na terra mesmo. O domus, que é a casa romana, que é muito bem organizada, os arcos, os templos, que é o caso do Panteão, e principalmente os três elementos que fizeram a diferença na arquitetura romana. Arcos, né, abóbadas e o cimento hidráulico, que é justamente uma mistura desse pó, a cinza vulcânica, que é a base do cimento, além de catacumbas, fontes, obeliscos, templos. Ou seja, quando você fala da arquitetura romana, você está falando de uma coisa fabulosa. Vamos fazer um exercitando para a gente entender. São características da pintura romana usada em parcerias com a arquitetura, todos os itens abaixo, com exceção de idealização da beleza e realismo, letra B, uso do afresco, falei sobre ele, letra C, fidelidade à fisionomia, ou letra D, uso da lei da frontalidade. Bom, a lei da frontalidade é um conceito egípcio, então tudo que a gente está falando os romanos têm uma necessidade muito grande dessa representação do que é mais belo, real, mas também rico. Olha que eu falei para vocês. O Arco de Constantino é um local de conquistas, onde você ganhou uma guerra, uma batalha e colocou ali. Ó, bem aqui eu ganhei, acabou, é isso. Professor, qual a altura disso? Varia de 10 até 70 metros de altura. Não dá para fazer uma coisa menor? Não, porque o objetivo era chamar atenção. Termas. Isso aqui é um capítulo à parte. As termas eram casas de banho que usavam água aquecida, caracterizando um alto grau de higiene desta civilização. Bom, eu tinha uma piscina, um prédio gigante com vários setores. Né? A terma, em algumas cidades romanas, ela passava a ser, vamos comparar com algo mais... pronto. A terma seria comparado com a função social, não ao que é utilizado hoje em dia. Um gigantesco shopping onde as pessoas vão não só para comprar, vão para o cinema, para comer, etc. Fazer esse tipo de coisa na terma, não. As funções sociais eram diferentes.
reuniões, encontros, alguns lícitos, outros não, práticas governamentais, troca de favores, corrupção, tudo era feito na terma. Professor, o que é uma terma? É um local onde você vai para tomar banho. Oi, tudo bom? Tomar banho de água quente. Mas quando a gente fala isso, parece uma coisa meio simplória. Você está falando de um povo que se preocupava em tomar banho civilizadamente quando o resto da humanidade, ao redor do Roma Antiga, deixar claro, não tinha este hábito culturalmente, né? Pois é. Banhos coletivos, massagens, limpeza dos corpos. Perto tinham as tinturarias, que eram lavanderias, e eram casas para lavar roupas. Mesmo que seja estranho que eu vou dizer, utilizavam a urina humana para fazer isso, depois é um capítulo para a gente conversar, mas também essas termas tinham áreas com saunas para poder utilizar o vapor, a água era aquecida, já que você está numa região muito fria, e aí você percebe quanto o uso da água nas construções romanas fazem a diferença. Como assim? Isso que vocês estão vendo aí na tela é um aqueduto. O que é um aqueduto? É um sistema de transporte de água, como se fosse um cano, só que na forma de pontes. Eu vou levar água nesse sentido aqui, vou levar água nesse sentido aqui e vou levar água nesse sentido aqui. Para que isso, professor? A gente está falando de transportar água de um local distante para o outro. Ou seja, olha o nível de consciência sobre essa urbanização romana. Por quê? Enquanto os gregos não têm referência disso, é muito simplório o sistema, você tem uma civilização que se preocupa em transportar água de um lugar ao outro, na forma de pontes. Apresentando para vocês os arcos. Isso aqui é o que a gente chama de arco pleno. Isso aqui permitiu aos romanos que eles construíssem muitas obras em vários pavimentos diferentes, coisa que os gregos, olha só, não faziam. Então, o arco é uma conquista arquitetônica romana. Apresentando para vocês os templos. O mais conhecido é o Panteão, gigante, né, cilíndrico, com uma abóbada. Ela está mais ou menos aqui, eu vou desenhar, mas ela não aparece nesse tipo de perspectiva da foto. Certo? Isso aqui é uma abóbada, é uma cobertura em forma de meia bola. Mas isso aqui não parece um templo grego com o frontão e as colunas? Sim, mas eu havia falado para vocês que a influência grega e etrusca é muito grande. E o prédio inteiro é um prédio cilíndrico, ele faz isto aqui, certo? Então, os romanos, eles ganham e muito no que trata de inovações e variações arquitetônicas. O Panteão, que é um templo pagão da religião antiga romana, quando o cristianismo foi adotado como religião oficial, ele se torna o primeiro templo que era religioso na antiga religião e passou a ser religioso pagão e passou a ser religioso cristão. Saímos do templo e vamos para o anfiteatro. E eu já vi isso. Isso aqui, exatamente. Esse aqui é o Coliseu, ou Coliseum. Por quê? Porque na entrada tinha uma estátua gigante, colossal, né, eu esqueci o nome do imperador, né, Marco Aurélio, não sei, não lembro. Acho que Nero, talvez, não lembro, não consigo lembrar. Ele é um teatro a céu aberto, construído em vários pavimentos, usado para lutas de gladiadores. Se você olhar de cima, ele é o conceito do que a gente chama hoje de estádio de futebol. Vocês estão vendo os arcos aí? Permitiram criar arquibancadas, diferente dos gregos que fazem isso em colinas. Não, os romanos constroem um anfiteatro em qualquer lugar que seja. Fórum. Eu já ouvi esse termo, professor. O fórum é um edifício, é uma praça gigantesca com vários edifícios dos principais órgãos públicos, onde também funciona nessa praça uma área de comércio e de troca de favores. Olha como os romanos são fabulosos. Vou passar aqui, apresentando para vocês o domus romano ou a casa romana. Eu vou só marcar alguns pontos aqui para você ter noção do que eu estou falando. Uma piscina no meio da casa com um buraco no teto. Essa piscina recolhia água de chuva, a luz da água novamente. Quarto, cozinha, uma área mais social para receber visitas, uma área íntima, área de comércio. Espera aí. Então quer dizer que os romanos eles já começam a pensar na divisão arquitetônica da casa romana com um nível de conforto e sofisticação gigantesco. Olha o que eu falei para vocês. Internamente, o domus romano. Né? Bem aqui está
a área vazada no teto para ter iluminação dentro da casa e ventilação, além de uma piscininha no meio, que ora era decorativa, ora era utilizado para recolher, para ter água dentro da casa. Para a gente finalizar, nesse nosso exercitando, entre os destaques da arte romana, da Roma Antiga, devemos destacar principalmente as construções, a arquitetura. E para isso os romanos destacaram-se utilizando quais elementos? Então, esse fica fácil, né? O uso de abóbadas e arcos plenos, que foram as maiores construções, conquistas romanas. Eu vou voltar e deixar vocês com a casa romana internamente. E a pintura romana era feita nessas paredes para dizer assim, eu posso, eu sou rico, eu vou mostrar para vocês o quanto eu tenho poder. É esse o conceito da arte romana, né? É uma forma de representação do teu poder, tanto financeiro quanto político. Professor Marcos Dominici, professor de arte. Um abraço, gente. Fui.